Olá, seja bem-vindo ao EAD na UFAL, um programa que conecta você aos principais pilares da educação à distância aqui na Universidade Federal de Alagoas. Para você, é possível aprender física de forma online? Para comentar sobre as estratégias e desafios de aprendizagem na educação à distância, a entrevista de hoje é com o professor Elton Nascimento. Fique por aqui e acompanhe agora a entrevista. Olá, estamos começando mais um EAD na UFAL. Hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo o professor Elton Malta, ele que é licenciado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana e tem mestrado e doutorado aqui pela UFAL em Física da Matéria Condensada. Professor da nossa universidade, já foi coordenador do curso de Física à Distância, também já foi professor conteudista, já trabalhou conosco na CIED e atualmente ele é o diretor do Instituto de Física. Professor Elton, seja bem-vindo ao EAD professor. Aqui na UFAL. Professor, obrigado. Como é trabalhar física à distância? Bom, professor, primeiro queria agradecer ao convite aqui para participar desse programa. Uma satisfação muito grande, eu sou um grande entusiasta da educação à distância. E bom, falando em física, nosso instituto tem uma experiência desde o início da EAD na UFAL, né? Lá para 2006, 2007, eu comecei a atuar em 2009, foi quando eu entrei na UFAL como professor, e o ensino à distância de física, ele tem as suas dificuldades, não é como um curso presencial, então precisa que o professor ele tenha determinadas habilidades que diferenciam um pouco do presencial, ele tem que saber trabalhar com as tecnologias digitais, ele tem que saber interagir essas tecnologias com os recursos físicos que os polos possuem, que é uma coisa importante que a gente teve que fazer, teve que trabalhar bastante, e como também juntar tudo isso para ter um bom rendimento nos encontros presenciais que aconteciam nos cursos, né? Então isso foi um aprendizado muito bom, que a gente foi aprimorando com o tempo, foi melhorando, e resultou, assim, uma experiência muito boa para o nosso instituto, né? Que foi do período que nós atuamos na educação à distância lá. Professor, eu entrei na UFAL pela física, pelo curso de Física à Distância. O professor Kleber Serra foi quem abriu as portas para que eu pudesse estar lá, né? Principalmente com os estágios da física. Isso. Então a minha experiência foi exatamente com a física à distância na universidade e depois eu fui para a pedagogia. Mas eu queria que o senhor falasse da importância desse curso, sair das nossas instalações, dos nossos campos e ir para os polos. Isso. O que significou isso para o estado de Alagoas? Professor, isso é uma coisa importantíssima, porque veja bem, a carência de professor de física, ela é nacional. Eu acho até que ela é mundial, não vou afirmar, porque eu não tenho uma fonte aqui, né, sobre essa informação, mas com certeza é uma carência nacional, existe falta de professor de física em todo lugar. E nós estamos num estado que tem muitas dificuldades, nós temos estudantes que não têm condições de se deslocarem para a capital ou para Arapiraca, né, que é a segunda maior cidade do estado. E a educação à distância possibilitou levar esse conhecimento para essas regiões de difícil acesso nesse sentido. E assim, gente boa, professor, tem em todo canto, sabe? Bons alunos tem em todo canto. Não é porque é uma cidadezinha ali, que o cara mora numa casinha pequenininha, né? Que o cara não seja um bom estudante, não seja um futuro bom professor. E isso de fato aconteceu. Tínhamos alunos que moravam assim em sítios que para poder se deslocar para os polos dependiam de um transporte de prefeitura, era toda uma dificuldade para ir, mas eram excelentes alunos e eles conseguiram concluir e estão fazendo a diferença na região, que é outra coisa importante, porque às vezes o cidadão ele vem para a capital estudar e às vezes ele não volta para a comunidade dele. E a educação à distância, como a gente está indo lá, então ele continua lá. E ele vai ajudar a modificar a realidade daquela região ali, que antes era esquecida pela academia. Esquecida de certa forma, né? Não tinha alcance, digamos assim. Então foi muito importante nesse sentido. Temos vários casos, relatos pessoais de alunos que mudaram suas vidas com a possibilidade de um curso superior à distância, que eles mandavam mensagem para mim: professor, olha, muito obrigado, eu consegui passar no concurso do estado,
isso foi muito bom, porque eu não tinha possibilidade disso antes. Agradece a gente, né, muito por essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas colações de grau, né? Alunos do curso de Pedagogia, do curso de Física, Sistema de Informação, que concluíam o curso. E era visível a alegria não só deles, mas também da família. Da família, exatamente. Para muitos, era a primeira pessoa da família que conseguia, né? Conseguia. Não só entrar, mas concluir a faculdade. Pois é. Então você tem, além de você ter uma mudança pessoal do estudante que entrou e terminou, com certeza esse estudante é um disseminador de conhecimento ali, ele modifica a realidade. Então você imagina uma realidade que uma comunidade que não tinha nada antes, e você passa a ter uma pessoa bem formada, uma pessoa que está lá empolgada para querer mudar aquela realidade. Então isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, com certeza. Professor, como é que essa experiência da educação à distância ajuda o professor Elton nas suas aulas presenciais? Né? Porque o professor Elton, ele também é professor do presencial. Sim, sim. Será que há algum intercâmbio de metodologia? Sim, professor. Como é que é isso na cabeça do professor? Você falou uma coisa interessante. De fato, sim, a minha experiência com o EAD, ela mudou completamente a maneira com que eu trabalho no presencial, né? Eu acho que isso vem acontecendo com muitos professores, não só comigo. Principalmente depois desse período de pandemia, que a gente teve que conviver muito, meio até radicalmente, com as tecnologias. Mas no meu caso, primeiramente que eu sou um entusiasta de tecnologias, né? Você me conhece, você sabe que eu gosto dessas coisas. Eu gosto de aplicar isso em educação. Não é só entusiasta em tecnologias em si, mas em aplicação para a educação. Então, quando eu comecei a trabalhar na EAD, eu visualizei essa possibilidade. Tanto é que eu comecei a trabalhar com videoaulas já em 2014, um período que era até difícil. Eu mandava as videoaulas para os alunos em DVDs, porque a internet não funcionava direito. Então... O senhor já sabe que está convidado para vir gravar outras vezes aqui, Pode né? convidar quando precisar, professor, sem problema. Então, com esse conhecimento que eu fui adquirindo, à medida que eu fui trabalhando, atuando na EAD, eu comecei a trazer alguns desses elementos para o presencial. Então, por exemplo, o ambiente virtual de aprendizagem que nós usamos na UFAL, que é o Moodle, né, institucional, eu uso nos meus cursos presenciais, acho que eu não lembro nem de quando, acho que desde 2015, 2014, eu sempre uso isso, muito antes de se falar sobre isso. Consegue não usar? Não consigo mais. Não consigo mais porque ele virou um suporte muito importante para o curso presencial. Então, aquela coisa do aluno, professor, me disse, mande o material para mim. Eu falei, não, isso está tudo no Moodle, né? Além do Moodle possibilitar a compartilhamento de material, ele permite muitas outras funcionalidades. Você pode realizar discussões assíncronas, depois que acaba a aula, a gente pode compartilhar ideias ali. Então, ele possibilita uma expansão dos muros da sala de aula e do tempo da sala de aula, né? Isso aí facilitou bastante. Fora outras coisas, a própria evolução da tecnologia digital, ela permite que nós conseguimos trazer para a nossa própria metodologia de ensino coisas que antes não dava para fazer. Como, por exemplo, trabalhar com produção de conteúdo compartilhado, né? Eu sou muito a favor da possibilidade de você trabalhar de maneira compartilhada entre os colegas, porque um aprende com o outro. Aprendizagem cooperativa e colaborativa. Exatamente, que um aprende com o outro, né? Então, a tecnologia, ela possibilitou isso, que o colega ali faz uma atividade, o outro colega faz uma outra, e eles depois se compartilham aquilo, e um aprende com o desenvolvimento do outro. E isso é uma coisa que eu gosto de usar, que eu procuro usar nas minhas aulas, e que veio dessa minha experiência com a educação à distância e com as tecnologias digitais. Eu acredito que é por isso que o senhor, tão entusiasta, promove na universidade a reunião anual, né, das tecnologias digitais e metodologias ativas, com apoio do Proford, né, da Prograde. Queria que o senhor contasse dessa experiência. Essa reunião anual é o quê? Quando é que vocês fizeram? Quais foram os resultados? O que é que vocês buscaram? Muitas perguntas, né? Professor Fernando, se você me perguntar assim, por que eu quis fazer essa reunião, eu lhe respondo, não sei. Eu não sei, cara. É um negócio que eu acho legal. Como eu falei, eu sou um entusiasta, não tenho explicação para isso, eu gosto disso. E o que aconteceu? Que nós tivemos um curso em 2018 com o professor Manuel Moran, né, José Manuel Moran, e a professora Dania Falcão, sobre tecnologias digitais e metodologias ativas. Eu entrei no curso primeiro por causa das tecnologias digitais. Eu vi no título, achei bacana, falei, vou lá ver o que é, né? Só que eu me encontrei naquilo ali.
porque era justamente o que eu gostava de fazer, mas não sabia que tinha esse nome, entendeu? Então eu fui, fiz o curso, achei muito bom, gostei, aprendi muita coisa nova e eu percebi que os docentes que estavam participando, eles tinham muita dificuldade. Normal, né? Você sair ali da zona de conforto não é fácil. Mas eu percebi mais ainda que se houvesse um grupo, né, ali de apoio, um ajudando o outro, essa dificuldade era melhor de ser encarada. Porque tanto é que na ocasião desse curso eu acabei sendo monitor e nós fazíamos grupos de aprendizagem ali. Então o cara tinha sua dúvida, outro tinha outra, aí ele via que a dúvida dele não era só dele, que o colega também tem dúvida. Então que era comum ter essa dúvida, porque às vezes você tem uma dúvida numa determinada ferramenta digital, você fala, não sei, eu sou burro, né? Só eu que não sei fazer isso. Aí quando você está num grupo, você sente que não é só você. Então é uma dúvida comum. Então eu pensei, poxa, a gente não pode parar com isso. A gente não pode parar com esse grupo. A gente precisa reunir essa turma para trocar ideias. Foi aí que surgiu a ideia, vamos fazer uma reunião, né? Não é um congresso, não é um evento, é uma reunião. Né? Não tem o objetivo de divulgar trabalho de pesquisa. A ideia é compartilhar o que cada um está tentando fazer. Para que as pessoas percebam, olha, que não é que tem dificuldades, que o professor ele tentou por aqui, não conseguiu, tentou por ali, conseguiu. Então, vamos fazer um evento que as pessoas compartilhem o que estão tentando fazer entre os professores de uma maneira bastante informal e um aprenda com o outro. E que a gente não deixe apagar essa chama que se iniciou naquele evento de 2018, né? Então essa foi a ideia inicial, né? Eu tive, além da Prograde, que a Vera foi uma pessoa fundamental nesse pleito, eu tive também apoio de alguns professores que também se identificaram com essa causa, o professor Luiz Carlos da Faculdade de Odontologia e o professor Francisco, acho que é Francisco o nome dele, da Faculdade de Medicina. Professor, era isso que eu queria comentar também, porque eu estive presente na primeira reunião, né? E eu percebi que nós temos mais professores dos bacharelados do que das licenciaturas buscando as tecnologias. O senhor conseguiu fazer essa identificação? Não, eu confesso que eu não cheguei a reconhecer isso, sabe, professor? Mas o que eu percebo é o seguinte, que, por exemplo, a turma da saúde, eles parecem que têm uma tendência maior de trabalhar com as tecnologias digitais e as metodologias ativas por causa do formato do curso, né? Eu digo pelo pessoal da física, que é o que eu conheço. O pessoal da física ainda são muito presos a um tradicionalismo que às vezes dificulta deles avançarem nesse sentido, certo? Mas é uma questão de tempo. O professor como dominador do conteúdo, né? Sim, talvez eles nem saibam o que é isso, né? Mas isso está introjetado muito na cultura dessa turma mais de ciência básica, sabe? Mas que eu acredito que é uma questão de tempo. Inclusive, esse tipo de evento, essa reunião, também serve para isso. Para que o colega lá que não acredita muito nisso, que acha que isso é baboseira, ele veja esse movimento e queira lá ver. Né? Vamos lá ver como é que é, né? Estou curioso para lá ver. Chega lá ver e vê que não é esse bicho de sete cabeças, às vezes se empolga. Então a ideia, um dos objetivos do evento também era esse, de atrair novos professores que ainda estão na zona de conforto, talvez não acreditem que a educação também pode ser trabalhada com tecnologias digitais. Então pegar esse professor e tentar sensibilizá-lo nesse sentido, entendeu? Então fizemos essa primeira reunião de 2019, que tivemos a honra de tê-lo como palestrante, né, no primeiro dia, o professor Fernando Pimentel, presencialmente, lá foi no auditório do Hospital Universitário. Foi muito bom, tivemos muita gente, 200 pessoas inscritas, muitas experiências interessantes trocadas ali, conhecemos muita... Foi interessante porque, por exemplo, o professor Gonzalo. Eu conheci o professor Gonzalo nessa primeira edição, né? E ele se mostrou uma pessoa extremamente empolgada com essas tecnologias. E tanto é que na edição seguinte, que teve em 2021, ele fez parte também da comissão de organização. Professor Gonzalo, e até hoje a gente conversa sobre isso. Então criou-se uma rede interessante ali, entendeu, professor? E de professores que não sabiam que tinha outros professores interessados nesse tipo de coisa. Eu tive uma professora da Faculdade de Odontologia que falou para mim assim, professor, se eu soubesse que tinha isso aqui, eu tinha vindo há muito mais tempo. Porque ela tenta fazer, mas ela acha que é só ela que faz. Que ela tenta inserir tecnologias digitais na metodologia de ensino dela. Esse saber compartilhado.
Professor, eu queria que o senhor falasse agora para a gente, nós estamos quase no final do nosso momento aqui, dessa nossa entrevista, quais são os desafios para a utilização das tecnologias digitais e da educação à distância hoje no nosso estado de Alagoas, seja para o ensino de física, seja para o ensino de qualquer outra disciplina ou matéria? Eu vou tentar falar um pouco dos dois. Em termos de física, professor Fernando, a maior dificuldade com certeza é a questão da infraestrutura, porque ensinar educação à distância não é simplesmente postar um material e esperar que o aluno estude e faça uma prova no final. Não é isso. Tem toda uma base de apoio ali que envolve professores, monitores, tutores e infraestrutura de laboratório. Então não se aprende física só lendo. O estudante tem que ir lá e fazer o experimento, né? Que somente fazendo é que se adquire determinadas habilidades que num curso teórico não se adquire. Então a questão da infraestrutura é uma coisa muito complicada, né? Que talvez seja um grande desafio. Um outro desafio é que a tecnologia digital ela é uma coisa que cresce, ela evolui rápido demais. Ela evolui muito mais rápido do que a nossa capacidade de acompanhar, né? Então, a gente tem uma dificuldade dos professores de acompanharem isso, porque, como eu falei, é difícil sair da zona de conforto, é muito difícil. O professor realmente ele tem que querer fazer, e às vezes o professor não quer, e a gente não pode obrigar também. Então, tem essa dificuldade do próprio docente e tem a dificuldade do aluno. Sim. Também o aluno também não está acostumado a usar tecnologias digitais, professor. Se você coloca ele para poder fazer um trabalho de produção de um vídeo, ele acha estranho e fala, Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu pedi que eles fizessem um trabalho, eu falei, monta uma apresentação bacana aqui nesse serviço e coloca. Agora, se você não souber, faça convencional, né? Vamos fazer devagarzinho, pois todos apresentaram como se fosse um artigo científico. Num texto fundo branco, com aqueles caracteres convencionais e tal. Com o tempo, eles foram pegando, acho que foram entendendo como é que é, aí eles foram melhorando e aí usaram toda a criatividade e o potencial das tecnologias digitais para poder passar a informação. Que eu acho que essa é uma coisa bacana que as tecnologias permitem, que é abrir o horizonte da criatividade. Então o cara não precisa ficar preso àquele formato meio quadrado, né? Ele tem um universo para poder trabalhar ali. Então os alunos têm dificuldade também. E a gente tem que aprender a lidar com essa falta de traquejo que nossos alunos têm com as tecnologias. Professor Elton, o senhor é um grande entusiasta do uso da tecnologia, com grande experiência, né, no curso de Física à Distância, mas também na produção de material didático, né, já convidado para gravar aqui no estúdio suas aulas, suas atividades. Mas o senhor também colabora muito com a formação dos professores, seja via Prograde, Proford, como também via CIED. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos professores que querem, né, conhecer mais, se apropriar mais e utilizar de fato e de direito as tecnologias digitais em suas aulas. Fernando, de fato, né, eu tenho trabalhado muito com formação na UFAL, principalmente de ambiente virtual de aprendizagem. E eu acho assim, que não tem mais para onde correr. A gente precisa absorver essas tecnologias digitais, a gente precisa implementá-las na nossa metodologia, porque ela já está aí, ela não tem mais para onde correr, principalmente depois da pandemia, né? Já virou uma coisa comum você fazer encontros virtuais. Eu me lembro que no início, eu sou síndico do meu condomínio, viu, professor? Então, além de diretor, eu sou síndico também. E eu lembro que eu fiz uma reunião do condomínio via Google Meet. O pessoal achou estranhíssimo aquilo. Estranhíssimo. Mas se você fizer hoje, ninguém estranha. Ou seja, a tecnologia está aí. As pessoas estão acostumadas com ela. E se você não trazer isso para a sua prática de ensino, você vai ficar para trás. Eu falo isso, né, para os meus alunos, principalmente para eles, que eles vão ser os futuros professores, mas para os atuais também. E assim, não é fácil, né? Não se engane. Você não vai sentar aqui e amanhã você vai saber fazer isso, não. Isso é um processo lento e gradativo. Agora tem que ter vontade de estar lá e fazer. Né? E quando você aprende, você vai ver que você vai melhorar muito a sua metodologia, você vai ter uma vastidão de possibilidades de trabalho. Você vai ver que
você consegue sair daquele tradicionalismo e encantar mais os estudantes, porque os nossos alunos eles estão nessa linguagem aí, eles já nasceram nisso aí, né? Então a gente tem que aprender a falar a língua deles, né? Então é isso aí, professor. Mais uma vez agradeço e fico à disposição no que precisar. Encerramos aqui mais um EAD na UFAL. Encontramos você no nosso próximo programa.